Olá, Ana, meu nome é Fulano, é um moço, e eu sou fã. Antes de contar o relato, gostaria de sugerir um nome para os Editos, visto que não existe masculino de Edith. Pensei em Edgar, por causa do relato que você contou sobre o moço que fez um acordo com Isabela. Todos os nomes já estão trocados, pode ler sem susto. Obrigada. Edito e Maria Catarina juntos. Nossa, dá uma briga boa, hein? Essa história começa mais ou menos. Deixa eu ver se tá tudo certo. Essa história começa mais ou menos em 1995. A minha tia, que vou chamar de Marcela, morava e tinha um salão de cabeleireiro em um bairro muito italiano de São Paulo. Qual será? Como a maioria dos comerciantes, ela quase não parava em casa. Então, a maioria dos seus vizinhos da rua onde morava, ela conhecia apenas de cumprimentar, entrando ou saindo de casa, ou de ver em algum estabelecimento comercial. Certo dia, entra no salão uma moça, que ela conhecia de vista. Morava na rua e tinha mais ou menos a mesma idade da Marcela. A minha tia achou que ela tinha ido marcar horário para algum serviço do salão, mas não. Para espanto da minha tia, ela queria a vaga de assistente anunciada na vitrine do salão. Digo espanto, pois apesar de só conhecer de vista a moça, que vou chamar de Patrícia, Marcela sabia que ela e sua família eram abastados financeiramente. Não era incomum ver Patrícia com um carro novo, 0 quilômetro, de tempos em tempos, muito bem vestida. Todo o trabalho é digno, sim, mas a vaga de assistente não pagava muito. Apesar de achar estranho, Marcela contratou Patrícia, que fez muita questão da vaga. E já trabalhando no salão da minha tia, Patrícia foi pegando amizade com Marcela. Então a história foi se elucidando. Patrícia era casada com um moço que vou chamar de Rubens. Rubens era químico, formado em uma boa faculdade e trabalhou muitos anos em uma multinacional. Ganhava muito bem, o que fazia com que Patrícia tivesse preferido ficar em casa cuidando dos seus 3 meninos. Depois de anos trabalhando nessa empresa, ele foi dispensado. Não foi por nada que desse motivo de justa causa. Foi corte de funcionários. Nem falei. Ah, não foi por nada que desse motivo de justa causa. Não foi corte de funcionários, nem falência da empresa. Simplesmente ele foi demitido, sem maiores explicações. Inicialmente, Rubens, apesar de ter ficado chocado, até mesmo revoltado com a sua demissão injustificada, não se preocupou muito, pois tinha um currículo invejável. Certamente que muitas outras portas, e talvez maiores, abririam para ele. Mas não foi bem o que aconteceu. Com o tempo, o dinheiro recebido de indenização e fundo de garantia se acabou e ele não conseguia nada. Passou a procurar vários empregos, inclusive de professor de química, mas durava pouco tempo. Às vezes ele nem mesmo fechava o semestre e era novamente demitido. Até que chegou ao ponto de, se tivesse 10 vagas anunciadas em uma empresa e só ele e mais 8 fossem chamados para entrevista, ele não era nem contratado. A sua saúde física e psicológica foi se deteriorando. O casal parecia que não se dava mais bem como antes. As famílias, tanto de Patrícia quanto de Rubens, passaram então a ajudá-los financeiramente. Os pais, tanto da Patrícia quanto do Rubens, eram funcionários públicos aposentados e ganhavam bem. Porém, havia alguns problemas nessa ajuda recebida dos pais. Rubens tinha um irmão gêmeo, que vou chamar de Edgar. Ao contrário de Rubens, ele jamais quis se formar. Trabalhava quando queria. Nunca tinha se casado ou tido filhos com alguma namorada. Usava todo o dinheiro que conseguia do tal pai com bebidas, prostitutas e drogas. Não foram poucas as vezes que Edgar chegou a roubar dos pais para saciar os seus prazeres. Patrícia, por sua vez, tinha 2 irmãos. Ela era a única mulher. Um deles, o mais velho, não se intrometia na ajuda que o pai dava a ela. Mas o do meio sempre reclamava. Dizia que quando seus pais morressem, ela não deveria ganhar nada de herança, pois já tinha consumido a parte que lhe cabia com os pais ainda vivos. Ai, gente. Como tinham pego amizade, Marcela, conhecendo toda a história de Patrícia, tinha muita pena e ajudava sempre que podia.
até que ela teve a suspeita que fosse algo espiritual que estava acontecendo com Rubens, pois não havia nada que explicasse tal situação. Então Marcela perguntou para Patrícia se ela e Rubens aceitariam jogar búzios com uma pessoa que ela conhecia e confiava, fazia muito tempo. Patrícia conversou com o marido e aceitaram. Marcaram então um dia e foram até a casa da pessoa que vou chamar de Maria Catarina. Quando chegaram, Maria Catarina estava muito bem-humorada, como era costume. Tratou a todos muito bem, até que ela foi jogar os búzios para Rubens. Na primeira caída dos búzios, ela fechou a cara. Jogou mais algumas vezes, estava inquieta, mas muda. Ela só levantou o rosto com muita má vontade e disse: "Os búzios estão fechados. Só apareceu aqui seu orixá, que é Iemanjá. Não tenho como te ajudar." Marcela achou aquilo tudo muito estranho, mas não indagou sobre o comportamento estranho de Maria Catarina. Agradeceram, Marcela pagou o jogo e foram embora. Mais uma vez, Rubens estava se sentindo humilhado e sozinho. Era fim de ano, já fazia quase 10 anos que Rubens estava naquela situação. A família de Patrícia costumava passar todos juntos o Réveillon em uma casa de praia que era dos seus pais. Nesse ano não foi diferente. Na hora da virada, estavam todos na beira do mar, vendo os fogos, e Rubens lembrou que Maria Catarina tinha dito que seu orixá era Iemanjá. Ele se ajoelhou na areia e pediu que a rainha do mar olhasse por ele. Eles iam ficar ainda alguns dias na casa de praia. Na noite seguinte, todos no quintal, as crianças na piscina, um homem grande de mais de 2 metros de altura surge, segurando as grades do portão. O homem era branco como se não tivesse uma gota de sangue no corpo, vestido num paletó preto, num estilo muito antigo. Seus olhos estavam opacos. Olhou para todos e apontou para Rubens, dizendo com uma voz cavernosa: sua vida está indo por água abaixo, né? Te enfeitiçaram, meu camarada. E não pense que vai acabar se você não se mexer. Eu posso te ajudar. Meu nome é Exu João Caveira. Procure a casa do meu menino. Diga que eu te mandei lá. Quando Rubens ia perguntar onde era a casa desse menino, o homem disse: "Pega um desses", apontando para os carros, "e anda para o sul meia hora sem parar. A casa do meu menino fica no fim da rua que você vai ver na sua esquerda. Procura ele. Ele é de Omulu." E foi embora. Eu já vi um relato parecido com isso também. Que o cara chega, fala com a entidade, fala: "Procura fulano." Não tem, gente? Vocês que às vezes sabem melhor que eu. Enfim. Todos se entreolhavam, assustados, não sabiam o que fazer. Só Rubens sabia. Ele pegou o carro do sogro e fez como o Exu João Caveira tinha mandado. No fim da rua, uma casa toda branca, com uma placa indicando que era um terreiro de Omolu. Mas estava vazia. Rubens anotou o endereço e no dia 2 de janeiro foi lá novamente. Encontrou o pai de santo, um senhor pequeno e magrinho, que derrubou uma jarra de vidro que segurava quando Rubens disse quem tinha mandado ele lá. Na mesma hora, sem perguntar nem se Rubens poderia ou não pagar, o pai de santo foi ao jogo de búzios e lá foi constatado que tinha sido feito um feitiço de morte espiritual para ele. Esse feitiço não o mataria de fato, mas tiraria todo o prazer, o motivo de viver. Além disso, tinham rezado várias missas de 7º dia em sua intenção, sem que ele tivesse morrido. O pai de santo, então, marcou... O pai de santo, então, marcou com Rubens vários trabalhos e banhos. Quando Rubens perguntou sobre valores, apenas ouviu que nada seria cobrado, pois o Exu da casa foi procurar ele e mandou a mando de Iemanjá, que tinha ouvido a súplica de seu filho. Ana, foram muitos trabalhos, muitas comidas diferentes, muitos banhos de várias ervas. No último trabalho, o pai de santo incorporou o Exu João Caveira, que disse:
Eu vou te mostrar quem te fez isso. Assim que você vê essa pessoa, ela vai te chamar de camarada. O que foi feito foi por inveja. Essa pessoa queria a sua vida, mas não queria estudar e trabalhar tudo que você estudou e trabalhou na vida toda. Quando voltaram para casa, foram visitar os pais de Rubens e Edgar estava lá, espantosamente sóbrio. Abraçou Rubens e disse: "Feliz ano novo, camarada." Rubens não se segurou e mandou um de direita na cara do Edgar, mas foi contido pelo seu pai e por Patrícia. Patrícia, quando voltou para o salão, contou para Marcela tudo o que tinha acontecido. Então minha tia, um dia, foi até Maria Catarina e contou o que havia acontecido e ouviu a resposta que ela menos esperava. "Eu sabia de tudo", Maria Catarina disse. "Eu sabia de tudo isso, pois fui eu quem fiz os trabalhos contra ele e mandei rezar todas as missas em igrejas diferentes. Eu não o conhecia, mas os búzios disseram quem era ele. Eu não poderia colocar a mão para desfazer, pois ia voltar tudo para as pessoas que mais amo." Marcela saiu de lá atordoada. Parou de ir se consultar ou fazer qualquer coisa que Maria Catarina mandasse. Evitava até contato telefônico. Ela confiava tanto naquela mulher e não imaginava que ela seria capaz disso. Maria Catarina sumiu. O que se sabe é que ela voltou para o sul do país fugida, pois seu filho estava sendo ameaçado por dívidas. Edgar acabou sendo internado várias vezes em clínicas de reabilitação, mas no final acabou morto em um acidente totalmente embriagado. Já Rubens conseguiu voltar à sua vida normal. Está aposentado faz 3 anos e está bem, tanto de saúde quanto psicologicamente. Feliz e grato à espiritualidade pelo socorro. Olha lá, próprio irmão. Eita, laia, hein? Olha só que legal, o Exu foi lá. Tô falando que faz o bem, faz o, né? Faz ali. Peraí, mas sabe o que me deu na cabeça a hora que ele falou que o Exu foi lá? O olho era meio branco, tinha uns 2 metros de altura e usava um terno antigo. Que o Exu tomou conta de um cadáver e foi lá pra fazer isso. Sabe? Pegou um morto e tomou o corpo dele e foi lá. Não, mas não seria mais fácil pegar um vivo? Não sei, mas ou é o próprio Exu que apareceu daquele jeito? Enfim, Iemanjá pediu pra ele ir lá, que era desse terreiro desse cara, que ia ajudar. Olha, cada coisa, meu Deus do céu, ainda bem que, né, conseguiu. Não era pra matar, mas era pra, tipo, acabar com tudo, né? Você nunca ia conseguir um up na vida. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.